E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vou falar um pouquinho aí dos mercados estrangeiros, né? Os mercados americanos. Faz um tempinho aí que eu não faço um vídeo, né? Tentar dar uma resumida aqui no que aconteceu hoje com relação ao meu trade, que eu tomei um stop, e com relação às figuras do mercado aí posteriores, né? A minha entrada. Bom, primeiramente quero explicar aqui o trade que eu fiz. Foi um trade que foi muito parecido com o de ontem, né? Com a estrutura que fez ontem. Só que ontem estava mais no fundo, né? Ontem o mercado estava aqui embaixo. Estava aqui embaixo nessa região, se não me engano, né? E hoje estava mais acima. Eu vi que o mercado ele rompeu nessa região de topo. Aqui, né? E retornou, tá? Acontece muitas vezes da gente fazer esse trade aqui, pegar esse retorno aqui no 61, né, no 61, botar o stop aqui atrás, cerca de 50 pontos, 58 pontos aqui, e surfar novamente a alta, né? Eu poderia ter voltado aqui, mas não foi o que aconteceu, né? O mercado me tirou aqui já, imaginei até que pudesse ter sido um sweep aqui, ele me tirou por muito pouco. Eu fiz a entrada aqui no 61, né? Como de costume, o mercado ele me tirou aqui, tá? Coloquei um pouquinho além e ele me tirou por muito pouco, tá? Uns 11, 12, 15 pontos aí. Depois ele deu um respiro, né? Chegou a subir 140 pontos aqui desse fundo, mas também não teria sido meu alvo, né? Então, meu alvo teria que ter sido no mínimo aqui em cima, tá? Aproximadamente 190 pontos, 180 pontos aí. Tem um spread, né? Então, para marcar direitinho, minha entrada teria que ter sido aqui mais ou menos, por causa do spread, né? Um pouquinho acima aí do 61. E daria uns 180, 185 pontos aí. Só que não foi o que aconteceu, né, pessoal? Ele voltou tudo, tá? Me tirou aqui, certo? Eu até que pensei que fosse um sweep, né? Fosse uma limpeza aqui, uma varredura aqui de liquidez, o que não deixa de ser, né? Só que depois também o mercado não andou tanto, tá? Assim, a meu favor, já que minha entrada teria sido aqui, ele teria andado aí cerca de 76 pontos a meu favor. Então, depois voltou tudo mesmo, pegando bastante liquidez dos fundos aqui, tá? A gente pode ver que tinha esse fundo aqui, ó. Esse era o fundo aqui posterior à minha entrada, né? Eu me baseei no rompimento desse topo aqui, tá? Me baseei no rompimento desse topo aqui, né? Quando o mercado abriu. Então eu fiz essa compra aqui imaginando que ele pudesse continuar a sua tendência de alta aí. Até continuou depois, né? Mas aí realmente eu tomei stop aqui nesse trade, tá? Faz parte, pessoal, é assim mesmo, né? Deu um stop aí aproximadamente 60, 65 pontos, tá? Saí da operação. Ele foi bem mais a fundo, então o stop está aí para nos proteger, né? É difícil a gente aceitar alguns stops, mas no final a gente vê que é uma proteção, porque além do meu stop ele andou mais 130 pontos para baixo, tá? Então realmente é difícil você aguentar uma estrutura tão grande contra você, né? Já que eu teria comprado aqui, se eu aguentasse todo o stop é 190 pontos, não faz sentido, né? Não faz sentido. Então a gente põe o stop onde tem que ser estopado mesmo, e foi estopado, né? Não costumo fazer mais que um trade normalmente, então saí da operação, tá? Essa daqui foi o meu trade, beleza? Baseado nesse rompimento de topo aqui, pós a abertura do mercado, o mercado em uma tendência aí mediana aí, uma tendência de alta, né? Então eu fiz o trade a favor da tendência e saí nesse fundo aqui, tá? Foi estopado aqui, beleza? Muito claro, né? O trade poderia ter dado certo, mas às vezes dá errado também. E o mercado fez, depois dessa minha entrada, não costumo fazer outras, tá? Mas aqui a gente pode notar que era uma região de fundo também, né? Fundos anteriores, né? Então eu esperei para ver se aqui, para ver se ia fazer um outro desenho. Costumo ficar olhando às vezes, nem sempre, depois de um stop, mas acompanho o mercado aí por mais tempo, né? Vou tirar essa linha daqui só para facilitar. Depois que ele fez esse fundo aqui, aí ele começa a fazer figuras bem interessantes, né? Isso tô olhando todo o tempo aqui nos 5 minutos, tá, pessoal? Muito simples, muito tranquilo. Peguei o fundo aqui até o topo que ele fez, esse topinho aqui, tá? Marquei essa estrutura aqui, ó. Marcar direitinho aqui, que o FIBA às vezes ele corre aqui pelo MetaTrader. Ele corre sozinho, olha lá. Dá um certo trabalho aqui pra gente marcar. E tem que ser milimétrico aqui, marcar direitinho, porque senão a gente acaba fazendo a entrada no ponto errado às vezes, tá? Isso é importante. Vocês podem ver que marcando direitinho esse fundo com esse topo, o mercado ele fez essa pernada de alta e corrigiu exatamente cravado milimetricamente no 61%, onde poderia ter dado uma outra entrada, tá? Aqui o que a gente pode falar? Isso daqui é uma pernada bonita de alta com uma correção no 61, tá? Então isso aqui poderia ter sido um efeito de compra também,
e ter surfado aí mais de 300 pontos, tá? O que é importante falar aqui? Nesse operacional que a gente usa, um operacional gringo aí, bem difundido já no Brasil, SMC, né, Smart Money Concepts, o cenário ideal seria ele romper o topo anterior, tá? Já que a gente está imaginando uma subida, tá? Topos e fundos ascendentes, o ideal é sempre ele romper o topo anterior, tá? Nesse caso aqui ele deveria ter ido um pouco acima. Isso daqui não é que invalida, mas ele perde um pouco do poder desse trade, tá? Isso estou falando na prática, tá, pessoal? Aliás, ao contrário, na teoria, né? Isso na teoria ele enfraquece, não seria uma estrutura assim tão relevante, porque ele ainda estaria fazendo topos e fundos descendentes, tá? Então o ideal é sempre esperar romper o próximo topo, como ele rompeu depois, né? Só que muitas vezes que o mercado faz essa estrutura aqui, com certa qualidade aqui, beleza, ele acaba sendo efetivo e acaba pagando. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que esse fundo aqui ele pegou muita liquidez, tá? Que era uma região de fundo anterior aqui, ó. Aqui nesses fundos ele pegou muita liquidez, ele pegou muito dinheiro preso aqui, inclusive eu, né? Inclusive a mim pegou também. Então aqui tinha muito dinheiro preso nesses fundos, era um fundo muito óbvio, entendeu? O trade poderia ter dado certo, mas né, no meu caso aqui não deu, e de muitas outras pessoas também não deu. Então, levando isso em consideração, tinha muito dinheiro preso aqui, é um trade que poderia ter sido feito, tá? O problema dos últimos dias, continuou esse dia aqui também, levando em consideração aqui os 5 minutos, são estruturas muito grandes, né? Então se você faz o trade de entrada aqui, você teria que stopar aí praticamente com 100 pontos, tá? É bastante coisa, 100 pips aí de stop é uma coisa relevante, né? Pelo menos para os meus padrões aí, para o padrão do SMC também. A gente costuma pegar estruturas aí um pouco menores para o seu risco também ser um pouco menor, tá? De qualquer forma ele foi muito efetivo. Quando a estrutura é grande, ela é grande para o stop e ela é grande para o alvo também, tá? Então você acaba sendo beneficiado disso. Se a estrutura dá certo, como essa daqui deu, a sua saída aqui eminente, né, a principal aqui, a primeira, ó, você sair com 280 pontos, pô, é muita coisa, né? Então, claro que ele deu uma enrolada aqui, né, uns 200 e poucos pontos, mas foi um trade assim bem bonito, assim, baseado aqui no 61, onde seria a entrada, nem trabalhou no negativo, né, então foi um trade aí tranquilo, só mais de condução mesmo. Mas, como eu falei, né, eu não costumo fazer mais de um trade, porque em outros momentos já fiz errado isso, e às vezes a gente quer fazer o trade da vingança ali, né, porque perdeu o primeiro, e normalmente a gente perde o segundo, né. Então é uma coisa que eu me policio, eu evito fazer mais de um trade. E quando é positivo também, quando eu ganho ali o take, às vezes eu até saio mesmo do mercado e vou fazer outra coisa, tá? Eu tenho esse conceito comigo de uma operação por dia. Claro que às vezes ali eu faço mais do que uma, inclusive já cheguei a fazer 3 por pouquíssimas vezes, e só na terceira deu certo, então o risco ali eu confiei demais, acabou sendo... tendo êxito, né? Mas no geral assim, mais é uma operação mesmo, raramente 2 e 3, acho que foi 1 ou 2 vezes só. Enfim, foi isso aí, pessoal. Ele fez essa estrutura aqui, bonita, né? Em seguida da minha saída já, né? Já tinha saído, então eu dei uma acompanhada assim, mas não com o mesmo tesão ali, com a mesma ênfase, com a mesma atenção, tá? Então acabei não fazendo mesmo esse segundo trade. Obviamente que teria saído muito, muito lucrativo, porque deu bastante ponto, o mercado subiu bastante, mas ele captou bastante dinheiro aqui, liquidez, inclusive o meu aqui, tá? E enfim, foi isso no S30, depois ele rompeu esse topo aqui, tá? É nítido, né, que ele rompe esse topo aqui depois, tá? Ele rompe aqui, fica bem claro, né? E aí depois a gente tem esse hábito, né, o operacional, a tendência te diz isso, é uma coisa, uma prática usual e assertiva. Você corrigir aqui a FIBO, tá? Então se ele rompeu a estrutura, você vai botar lá no topo e também subir o 100% aqui, né? O mínimo. Por quê? Porque o fundo também ele subiu, né? Então se a gente colocar ele aqui, ó, numa segunda ocasião, tá? Já tendo rompido esse topo aqui, você ajustou a Fibonacci do fundo, esse fundo agora, não esse. Você ajeitou esse fundo aqui para o topo máximo. Então você viu que o mercado também voltou ali na região de 61%, dessa vez aqui trabalhando no negativo um pouquinho, cerca de 60 pontos aí no negativo, fora o spread, né? Sempre tem um tiquinho aqui de spread, então trabalhou aí mais ou menos uns 65, 70 pontos aqui de negativo, tá? 66 pontos para ser exato. Seu stop, se fosse o caso dessa entrada aqui, também uma estrutura grande, né? Bem grande inclusive, maior que a anterior, né?
Um stop aí de quase 140 pontos, né? Stop de 140 pontos, é muita coisa, né, pessoal? Tá fazendo realmente estrutura bem grandes. Estruturas bem grandes aí. Mas é isso. Isso daqui tem um candlezinho aqui, como se fosse um doji, né? E daria para ter feito também. Quando a estrutura é muito grande assim é complicado, mas você pode também tomar o risco com um lote menor, né? Fazer o trade aí com um lote menor, para quem ainda não tivesse feito nenhum trade, né? É mais para explicar aqui o conceito, tá? Rompimento de topo, você ajeita aqui a Fibonacci, essa prática é comum, tá? É bem usual. Depois você poderia ter surfado essa pernada aqui de alta. Deu um risco aí de 65 pontos, como a gente mediu, mas deu uma saída também aí de quase 200, né? Pode ter saído nesses topos aqui, deu quase 200, tá? 195 pontos, aí 190. Então, realmente foi um segundo trade aí também com certa qualidade, tá? Você pode ver aqui quando o mercado... Olha que interessante, quando o mercado ele chega no fundo aqui, olha como o volume também, ele responde, né? A gente pôr a média do volume aqui, olha como ele estava baixo. Quando ele chega aqui no fundo, olha como ele responde o volume. Porque tem bastante negociação aqui, né? Bastante gente vendeu e comprou aqui. Então dá uma pequena segurança a mais aí para você fazer o trade. Isso é um outro conceito, né, de volumes. Você pode ver que aqui também não está tendo muito interesse na alta, né? Depois que ele chega aqui no fundo, passa a ter bastante interesse, então já te indica aí que poderia ter bastante compra aí, que foi o que aconteceu, tá, pessoal? Então, realmente é uma prática usual. Enfim, o meu dia aí foi negativo, faz parte, tem que... No momento ali da hora ali do stop é um pouquinho chato, né? Mas tem que entender que faz parte do processo. E depois ele fez estruturas legais, mas eu particularmente não costumo fazer outras entradas, né? Raramente faço, então foi isso. Quando deu essa opção aqui do trade que eu fiz no S30, eu estava também acompanhando o S&P 500, que é o manda-chuva, né? E ele nesse momento aqui, ele estava nessa região aqui, ó, ele não tinha perdido fundo. Depois ele fez um topo, chegando até o topo anterior. Então esse trade aqui, por pouco aqui, não deu certo para mim, tá? Porque o S&P 500 não estava perdendo fundo, não. Estava realmente no negativo aqui, se baseando no 61, né? Mas ele não estava perdendo fundo. Depois ele foi lá no topo, e aí foi quando o S30 respondeu também, aqui nessa pernada. Só que depois ele devolveu tudo, porque também o S&P devolveu tudo, né? Tinha muito dinheiro preso aqui, pessoal. Olha aí, ó. É a mesma estrutura do S30, tinha muito dinheiro preso aqui, ele tinha que captar esse dinheiro, né? Olha como ele vai aqui, ó. 7 pontos aqui no S30, no S&P 500, é uma coisa assim relativa, de tamanho razoável aí, para muito dinheiro preso aqui, né? Você consegue ver que o fundo ficou muito óbvio aqui, ó. É óbvio que tem muito dinheiro aqui. E isso daí não dá pra crucificar ninguém, tá? Você fala, poxa, mas por que você fez, né? Se tinha muito dinheiro preso ali. Porque muitas vezes dá certo, né, pessoal? Então a gente está colocando em prática o próprio operacional. Você tem que entrar, romper o topo, você tem que entrar e tem que, né, torcer para que o mercado vá na sua direção, e isso são probabilidades, né? Tinha uma boa chance dele ir para cima e não foi captar mais dinheiro embaixo para depois seguir a sua alta. E eu vou te falar, eu cheguei a zapear aqui, olhar várias vezes aqui o S100, Nasdaq. Olha só como o Nasdaq é interessante. O Nasdaq ele só rompeu aqui, ó, esse topo. Por que eu quero dizer isso? Porque aqui essa alfinetada não contou, tá? Aqui não contou. Aqui não tinha rompido ainda. Então depois que ele rompe, olha como ele respeita os 61%. Olha aqui como ele respeita os 61%. Ó. Bateu uma vez, voltou. Estourou para cima, rompeu o topo de novo. Bateu outras duas vezes aqui, ó, estourou. Voltou um pouquinho. Olha aí onde foi o S100. Tá, então da entrada aqui do 61, da pernada aqui do 61%, olha quanto o mercado subiu. Subiu quase 300 pontos. E isso para o S100, né, é bastante ponto, é muito ponto mesmo. Então o S100 deu certo. É a mesma estrutura que eu tentei aqui no S30, né? É a mesma estrutura, pessoal. Um deu certo, o outro não. Paciência. Normalmente essa polaridade é inversa, né? Normalmente, para mim pelo menos, o que eu acompanho, normalmente tinha mais chance do S30 dar certo nesse cenário e o S100 estopar. É o que eu mais vejo acontecer. O S100 buscar mais liquidez e depois ir a seu favor, do que o S30, que foi o que fez isso comigo hoje. Então aqui ele rompeu, voltou no 61, rompeu o topo de novo subindo, depois voltou no 61 de novo e aí estourou para cima, né? Então aqui em nenhum momento ele tirou de stop, tá? Essa daqui ainda não conta porque ainda não tinha rompido o topo, tá? Ainda não tinha validado essa estrutura toda. Então o S100 foi bem mais bonito, tá? Foi extremamente técnico
chegou a trabalhar aqui um pouquinho de nada, um pouquinho não, a metade aqui no negativo, cerca de 24 pontos no negativo, mas o stop aqui, cerca de 45 pontos, estava bem protegido, não chegou nem perto, nem tão perto, tá? Foi isso, a gente tem que escolher, já falando sobre isso também, né? A gente tem que escolher o trade que você vai fazer, né? Eu costumo fazer muito mais trades no S30, eu acho ele mais técnico, mais eficiente. Uma vez ou outra a gente cai no stop mesmo, é assim mesmo, acontece. E o S100 aqui foi mais bonito e acabou pagando aí, sem ter dado nenhum stop. Paciência, faz parte. Na hora ali você tem que escolher um. E a minha atenção, o meu foco normalmente é mais no S30, tá? Claro que eu zapeei aqui algumas vezes, como eu falei, né? Mas realmente a atenção estava no S30. É um ativo que anda mais também, a pontuação dele é maior. Vocês veem, se eu pego essa estrutura aqui até o topo, essa daqui dá 200 pontos, tá? Que é essa que eu marquei por último. Essa daqui, que foi o primeiro fundo que fez, até o topo, dá 330. Deu mais do que a bonita que fez, que parece maior, né? Em tamanho mesmo, parece maior do que o S100. E essa daqui não deu o quê? 300, né? 295 pontos. Então realmente a minha preferência lá acontece mais no S30. E não dá pra dizer que isso é um erro também, porque os dois estavam muito parecidos. Um foi captar a liquidez mais abaixo, me tirando no stop, e o outro deu certo, né? Não precisou ir até o fundo. Então, paciência, você tem que escolher um, e aqui no caso a escolha foi pelo 30 e não foi, né? Deu errado, mas é assim mesmo. O euro tinha feito uma estrutura legal aqui, tá? O euro USD. Aqui está uma região de fundos bem clara, né? Esse aqui eu já mostrei, se eu não me engano, mas aqui estava numa região de fundos aqui, tá, pessoal? Fica bem claro isso aqui, né? Tem esse fundo aqui, tem esse fundo e tem um fundo mínimo aqui, ó. E o fundo mínimo, se você botar uma linha aqui, você consegue ver que foi exatamente onde o mercado foi, tá? O mercado foi nesse fundo aqui, ó. Certo? Então aí você vai diminuindo o tempo gráfico e você vê aqui, ó. Se você marcar aqui com, ó, fazer aqui a forma bem prática, marcar o fundo todo aqui, ó, tá? Eu costumo pintar ele de verde, né, que é uma região de fundo, que seria para compra. Esse daqui é o Euro USD, dando uma zapeada aqui que eu achei que foi legal essa estrutura. Aí ele faz esse desenho, tá numa região de fundo bem clara, né? Aí ele faz esse desenho aqui, ó. Tá? Vou tirar a linha aqui para facilitar. Retornando aqui no 61, tá? Rompendo topos anteriores. Isso daqui não aqui é um topinho, né? Não fica tão claro aqui porque tá no 5. Provavelmente aqui a gente veria muito melhor no 1 minuto. Aqui, ó. Isso aqui no 1 minuto deu essa pernada aqui de alta, rompendo tudo isso daqui para trás, tá? E voltando aqui um pouco abaixo do 61. A compra sempre ativa aqui no 61, stop atrás da estrutura, tá? E aí no 5, para você ficar mais fácil de ver, foi esse fundo aqui. Ele dá essa pernada de alta, depois volta aqui no 61, stop atrás da estrutura. Fez essa pernada grande de alta aqui, sambou um pouquinho, depois fez mais uma alta. O mercado ele não vai direto, né? Lá em cima, né, pessoal, assim, direto. Mas aqui com certeza você pode ter certeza que aqui já é um trade vencedor, né? Principalmente se você pega uma estrutura aqui até em cima, você anda 43 pontos aí, nesse ativo, já botou bastante dinheiro no bolso, tá? E a figura gráfica aqui que é o mais importante de mostrar, tá? Foi um trade bonito aí de fazer. Deve ter outros aí parecidos, eu não olhei tanto assim. A questão de Forex, não acompanho tanto. Mas também não queria fazer vídeo de todas as possibilidades aí, mas com certeza aí tem outras coisas, tá, pessoal? Mas falando do S30 e o S100, os mercados dos índices americanos aí, que foi o que eu fiz o stop, né? Que eu fiz o trade hoje, que deu stop, e o 100 que foi bem bonito, e esse do Euro USD, que é um que tem muita liquidez. Esse ativo eu acho que é o mais negociado do mundo, de todos os ativos, se eu não me engano é ele, do Euro USD. Enfim, é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar. Um abraço.